Muito boa noite, meus amigos da nossa programação. Estamos aqui ao vivo no Facebook. E hoje nós vamos encerrar o último capítulo do Apocalipse 22 com o quinto e o último episódio. Nós estamos aí faz mais de meses, 3, 4 meses por aí, que nós temos abordado o assunto do Apocalipse. Aí, na minha descrição do vídeo, você vai observar, nessa mesma descrição do vídeo, você vai clicar lá embaixo e vai entrar diretamente na minha playlist, que é Pregação sobre o estudo do Apocalipse. Essa pregação, esse estudo, nós temos feito ao vivo no Facebook. E eu comecei pelo Apocalipse capítulo 2, eu não comecei pelo capítulo 1, mas sim pelo capítulo 2. Porém, o capítulo 1 do Apocalipse, eu vou abordar já nas próximas semanas, porque eu queria deixar essa parte por último. Porque o capítulo 1, ele aborda justamente, eu vou até dar uma observada aqui para você entender o porquê que eu deixei o capítulo 1, para abordar bem lá na frente, para encerrar o capítulo 22, para poder falar sobre o Apocalipse, e falar de que esse capítulo 1, ele vai demonstrar um pouco sobre o Jesus, o nosso Jesus, que é um pouco conhecido. E a gente vai entender o porquê que poucas pessoas conhecem o Senhor Jesus. E como ele habita no meio da igreja. Então eu fiz questão de querer deixar o capítulo 1 para depois, para abordar isso nas próximas semanas. Mas, de um jeito ou do outro, hoje nós estamos encerrando o Apocalipse. E esse encerramento, esse último episódio do livro do Apocalipse, essas últimas mensagens descritas no livro do Apocalipse, ela aborda dois tipos de assunto. Ela dá o último convite para você e o último alerta. Então, se você que está me assistindo agora, você nesse exato momento que está me assistindo agora, ao ouvir o que está escrito aqui, automaticamente você já está recebendo um convite. E também ao mesmo tempo recebendo um alerta de que a qualquer momento o Senhor Jesus virá buscar a sua igreja. E de que você precisa ser essa igreja de Jesus. Eu não estou falando de sua religião, eu não estou falando da sua igreja, uma placa da igreja, um templo, mas sim da sua vida, do seu corpo, que é o templo do Espírito Santo. De que você, ao entregar a vida para Jesus, você passa a ser a igreja de Cristo. Você passa a ser a noiva de Cristo. E a qualquer momento, meu amigo, minha amiga, o arrebatamento está para acontecer. Nós não sabemos quando que vai ser, mas acredito eu acredito nisso, estou falando eu, Gerdau, acredito nisso com toda a minha sinceridade. Eu estou com 44 anos de idade. O arrebatamento pode acontecer, o máximo, até 40 anos. Ou seja, se Deus permitir eu estiver vivo, até lá eu vou estar com o quê? 84 anos por aí. Porém, o arrebatamento ele vai acontecer. É tudo de surpresa. Vai vir do nada. Muitas pessoas serão pegas de surpresa. Só que as coisas, às vezes você pode chegar e dizer, mas eu já tenho ouvido isso há anos que Jesus está voltando. Porém, meu amigo, minha amiga, agora as coisas estão piorando.
as coisas estão piorando. No Chile, ontem nós tivemos uma notícia internacional, de que cristãos estão sendo perseguidos, igrejas foram saqueadas, foram também destruídas por manifestantes que odeiam os cristãos, por manifestantes que odeiam a palavra de Deus. Um deles ainda até disse, em uma reportagem, na hora ali do movimento, que eles vão lutar até o final, até mandar embora, expulsar todos os cristãos de lá daquele país. E é isso, é o objetivo de Satanás, de lutar contra a igreja de Cristo, de impedir que o evangelho chegue até você. E nós vamos lutar até o fim. Tivemos algo polêmico, de que mais um sinal demonstra que Jesus está muito mais próximo. Com essa notícia de um Papa, homem religioso, que deveria ser um homem que deveria dar exemplo para os seus fiéis. Onde ele abordou o assunto, que a igreja deveria sim apoiar, né, o casamento gay, o homoafetivo. Só que o que ele está mostrando ali, o que ele está demonstrando, nada mais, nada menos, é heresia. E é também considerada como anátema, como as escrituras demonstram. Por quê? Porque ele está indo contra a palavra de Deus. Ele está indo contra o que a Bíblia fala. E ele está falando de coisas que não existem na Bíblia. Indo contra a palavra de Deus. Ele é um pecador e miserável, igual a mim, igual a você. Ele não tem poder para decidir nada. Ele não é Deus. Um líder religioso que deveria dar exemplo para os seus fiéis, hoje ele fala esse tipo de notícia. Então isso demonstra, meu amigo, minha amiga, de que Jesus está mais próximo do que se imagina. Quanto tempo não está chovendo nessa cidade? Quanto tempo não chove aí na sua região? A falta de água está piorando cada vez mais. As nossas florestas estão sendo destruídas cada vez mais. Os animais estão sendo seus habitats invadindo cidades. Destruição em cima de destruição. As pessoas estão se esfriando cada vez mais, estão odiando uns aos outros. Hoje, eles matam até por brincadeira uma pessoa. Não estão nem aí. As pessoas estão sofrendo. Doenças, pandemia. Quer dizer, tudo. É sinal que indica, sim, que o nosso Senhor Jesus, Ele está voltando. Jesus fala. E Ele relata isso, meu amigo, minha amiga. Ele retrata isso com todas as suas palavras, de que haveria aflições, de que haveria guerras, terremotos, pai mata filho, filho mata pai, que nós não deveríamos se assustar, porque é sinais da vinda dele. Mas as pessoas que não são igreja de Cristo, pessoas que ainda não se converteram, pessoas que ainda não deram suas vidas para Jesus, estão se desesperando, estão com medo, porque sabem que se acontecer o arrebatamento, ela vai ficar.
Você que está me ouvindo neste momento, que um dia esteve de dentro de uma igreja, você que já foi um pregador da palavra de Deus, um pastor, um obreiro, você que fazia parte de uma missão de alguma igreja e hoje se afastou e voltou para esse mundo, só que você está vivo, porque ainda Deus está cuidando de você, te dando oportunidade de você voltar atrás, te dando oportunidade de você voltar ao primeiro amor e se tornar a noiva de Cristo, porque tão certo como vive o nosso Deus, de que você vai ficar. Se você não morrer antes de acontecer tudo isso que nós temos abordado desde o início do livro do Apocalipse. Você que se diz religioso, você que se diz uma pessoa que é devota a vários santos e santas desse mundo covil, Deus não divide a glória com ninguém. Ou ele tem a você por inteiro, ou ele não tem a você. Então a Bíblia diz no livro do Apocalipse, no capítulo 22, no último episódio, que é o 5º desse Apocalipse, ele diz assim, no versículo 17. E o Espírito e a esposa dizem: vem. E quem ouve, diga: vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Vem, venha, enquanto é tempo. O Espírito Santo e a esposa, que é a igreja, aparecem juntos aqui ao pedirem numa só vez. Até o capítulo 20, se não me falha a memória, ou do início do 21, nós temos abordado o assunto que seria a noiva e o noivo. Só que depois de toda a destruição, depois que houve o arrebatamento, depois que os mortos foram ressuscitados, depois que muita gente já foram condenados, depois que o anticristo, o falso profeta e a besta foram lançados ao lago do fogo de enxofre, todos aqueles que tiveram a marca da besta, depois que a terra foi destruída com fogo, e após a construção da Nova Jerusalém, naquele exato momento, a igreja, nós, não seria mais a noiva, mas agora nós somos tratados como esposa, esposa e esposo, ou seja, casados definitivamente com o Senhor Jesus, com uma comunhão eternamente com Ele. Então, por isso que agora é abordado a esposa e não mais a noiva. E aparecem juntos aqui ao pedirem numa só voz: vem. Esse pedido reforça o papel do Consolador na vida da igreja. Ele está com ela aqui na terra, guardando e protegendo a noiva do Senhor, Jesus, enquanto ela se prepara e espera a sua chegada. E é o que nós estamos fazendo. Enquanto o Senhor Jesus está vindo, nós estamos apurando o evangelismo, nós estamos anunciando o evangelho, nós estamos pregando nas igrejas, nós estamos evangelizando, nós estamos enviando convites, nós estamos chamando as pessoas para vir, se entregar a vida para Jesus, porque a qualquer momento Ele vai vir. A qualquer momento Ele pode chegar, nunca se sabe. Vai que de repente, nesse exato momento, Ele vem e a minha transmissão não termina. Aí de repente eu desapareço na sua frente, você acaba ficando e simplesmente vai ver
o vídeo rolando, o fundo vai passando e não vai ver eu mais. Quando você se torna igreja, se desvia do pecado, não pratica o pecado, mas pratica a palavra de Deus, você tem certeza da salvação. Não há medo em você. A partir do momento que você tem medo de morrer, é porque a tua alma sabe que se você morrer, você vai para o inferno. Porque não vai adiantar depois reza, missa, velas e orações em cima de orações. Não vai adiantar. Tem que ser agora. O momento é esse, de se entregar para Jesus. É impossível neste mundo manter-se firme na fé sem a ajuda e a presença do Espírito Santo. Não basta crer no Senhor Jesus, ir à igreja, ser batizada nas águas e ler a Bíblia. É preciso ser batizada no Espírito Santo. É Ele quem nos auxilia em nossas fraquezas. Isso é questão de sobrevivência da fé. Então você tem que buscar esse Espírito Santo de Deus de dentro de você. Por que a gente vê cristãos sendo mortos, como lá no Chile? Igrejas sendo saqueadas, igrejas sendo destruídas, os cristãos sendo perseguidos. Em outro país, tem cristãos que estão sendo executados, mortos nesse exato momento, tudo porque eles não negam a fé. Mas por que eles vão até o final com isso? Por que eles estão conseguindo? Por causa do Evangelho de Jesus. Por causa do Espírito Santo que é na vida deles, que está na vida deles. Uma pessoa que tem o Espírito Santo, ela não tem medo de morrer. Por mais das ameaças que acontecem, por mais das ameaças que é ocorrida pelo maligno. A morte de um cristão que tem o Espírito Santo, para ele é lucro. Porque a alma vai diretamente para o reino de Deus. Então nós que somos cristãos, nós que temos o Espírito Santo, para nós viver aqui é como uma vida de forasteiro. Para nós tanto fez, tanto faz se nós ficarmos vivos. Se hoje nós estamos vivos, se hoje eu estou vivo e muitos de nós que têm o Espírito Santo estamos vivos, é porque Deus quer que antes de nós ser levado, que nós anuncie o Evangelho, que nós avisa, que nós alerta, que nós fale que Ele está vindo. E isso vai ocorrer vai ocorrer muitas confusões. Por quê? Porque enquanto nós vamos falar de Jesus para outros não querem. Outros não querem o Evangelho. Outros querem rejeitar a palavra de Deus. E aí eles passam a nos odiar. Porque nós pregamos o verdadeiro Evangelho. Nós falamos, não se prostre diante de imagens. Esses deuses deste mundo, os deuses dessas religiões, são deuses que são abomináveis perante a Deus. Mas as pessoas não gostam. Eles falam que nós critica, eles falam que nós julga, mas sabe por que fazem isso? Porque eles não querem abraçar e nem querem praticar a palavra de Deus. Você passa a praticar a palavra de Deus, a tua vida não te pertence mais, mas pertence ao Todo-Poderoso. A tua vida tem que ficar na mão de Deus. Porque as pessoas não querem adorar o Senhor Jesus. Eles não querem ter somente o Senhor Jesus em suas vidas. Então eles preferem a olhar para imagens, a santinhos e etc. Se pegar aquilo ali e viver uma vida de ruína. Então quando a gente resolve pregar o Evangelho, a gente causa conflito de pessoas que não querem saber. Até pessoas que falam até de Deus. Tem gente que é tão engraçado
que quando a gente fala, aí eles se acham que a gente está criticando, aí eles se escondem e falam, nossa, que tipo de pastor é esse? Que tipo de pessoa é esse que vai na igreja e fica julgando as pessoas? Cadê o amor que tanto prega? Esses mesmo que fala, cadê o amor que tanto prega, é o mesmo que odeia o próximo. É o mesmo que faz fofoca do fulano, faz fofoca do cicrano. É o mesmo que, se olhar bem no fundo do coração, deve estar com o coração sujo, cheio de ódio, cheio de mágoa, cheio de malícia. Porque são pessoas que não estão fundadas dentro da palavra de Deus, porque elas não querem. Aí o Espírito Santo chega e fala, vem. Aí a igreja de Jesus fala, vem. Aí o próprio Deus fala, vem. Que ninguém terá sede. Vem, Senhor Jesus. É a última oração da Bíblia e também deve ser a nossa diariamente. Há uma coroa reservada para aqueles que amam a sua vinda. Nós oramos por misericórdia da sua alma. Jesus ainda não veio agora, nesse exato momento, porque Ele está dando tempo ao tempo. Se você hoje está me assistindo, é porque Jesus está te dando uma oportunidade. Talvez seja essa a última oportunidade para você. De repente ontem, ou anteontem, ou essa semana, ou o mês passado, ou no início desse ano, ou esse ano todo, alguém bateu palma na porta da sua casa, no portão da sua casa, com o folhetinho, com o jornal, com uma Bíblia debaixo do braço para falar de Jesus, e você se escondeu. Você se escondeu na sua casa. De repente, você ainda fez pior. Você mentiu, falou para o teu filho, ensinou o teu filho a mentir e dizer, a mãe não está em casa, o pai não está em casa. Quer dizer, amaldiçoou até o próprio filho ensinando a mentir. Sabendo que o Senhor Jesus mesmo disse que o diabo é o pai da mentira. Aí, de repente, o Espírito Santo trouxe você, para você assistir, para você receber esse convite e receber esse último alerta de que Jesus está voltando e é agora. O momento é agora. No 2 Timóteo, no capítulo 4, versículo 8, diz bem assim, para aqueles que amam a vinda de Jesus. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Depois de toda a revelação, os avisos, as exortações, as profecias, o encorajamento, as visões e as chamadas ao arrependimento, vem o último convite para você. E vem o último convite para todos aqueles que têm me acompanhado desde o início nesse estudo do Apocalipse. Ainda há tempo de se reconciliar com Deus e de saciar a sede. Quem quiser, venha já e beba de graça da fonte eterna que transborda a água da vida. Se quiser, agora mesmo, você pode receber o perdão gratuito de Deus. O Espírito Santo está pronto para lavá-lo no sangue do seu Filho Jesus e fazer de você uma nova criatura. Aproveite esta oportunidade, pois assim como há um último convite na Bíblia, em algum momento da sua vida, o convite à salvação também será o seu último. Se você estiver diante do trono de Deus, é que você já está recebendo a sentença. E não haverá desculpa. Não tem como
se desculpar. Então esse convite, meu amigo, é para que você abandone o pecado, abandone o mundo. É para que você se entregue a vida para Jesus. Que você um dia que estava na igreja, que estava numa fé e simplesmente se desviou e voltou para o mundo, então retorne para Jesus urgentemente. Dê chance para sua alma. Meu amigo, minha amiga, o negócio é muito sério. O inferno não é brincadeira, não. Deus criou o inferno para condenar Satanás e seus aliados. O pior é que as pessoas estão indo para o inferno com o próprio consentimento. Porque não é Deus que manda as pessoas para o inferno. São as pessoas que estão indo para o inferno. Porque elas não querem ouvir a Deus. Elas não querem praticar a palavra de Deus. Elas querem Deus, mas elas não querem viver a palavra. Elas querem Deus na vida delas, mas elas não querem fazer a parte dela. Por que tem muita gente que sofre, está sofrendo, está morrendo, está depressivo? Aí você fala de Jesus. Na hora de falar, eles até falam amém, graças a Deus. Mas depois, é como entrasse por um vidro e saísse por outro. Quer dizer, rejeitam a palavra de Deus. Aí após esse último convite veio o alerta. E esse alerta está no versículo 18 e 19. Veja que no 17 foi falado vem. No 17 diz bem assim, né? E o Espírito, a esposa, diz, vem. E quem ouve, diga, vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Então esse é o último convite para você. Agora, vem o último alerta. Já em seguida, do versículo do Apocalipse, já vem o alerta. Olha só o alerta aqui. Porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro, que, se alguém acrescentar a estas coisas, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. E se alguém tirar quaisquer das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte do livro da vida e da cidade santa e das coisas que estão escritas neste livro. Nunca, jamais devemos acrescentar, tirar, omitir ou distorcer qualquer palavra da Bíblia. Infelizmente, muitos o fazem a fim de adequar a palavra de Deus aos seus gostos e vontade. Citam o que não está escrito na Bíblia, como se estivesse. Tira o versículo do contexto para dizer o que querem. Escolhe algumas coisas para crer e outras para ignorar. Os castigos serão terríveis para quem fazer isso. O fim deles também está profetizado. Qualquer alteração da Bíblia, e em especial do Apocalipse, por menor que seja, significa maldição eterna. Agora, em suas últimas palavras, o nosso Senhor nos dá uma última promessa. Diz bem assim: aquele que testifica estas coisas diz, certamente cedo venho. E ele tem falado várias vezes sobre isso. Amém. Ora vem, Senhor Jesus. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém. Certamente cedo venho. Porém, muitos dirão, já se passaram quase 2000 anos e ele ainda não veio. Então, sobre isso, o Espírito Santo diz, olha a revelação
no livro do 2 Pedro, no capítulo 3, no versículo 3 ao 10. Veja só. Sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão os escarnecedores. Nos últimos dias vai vir os escarnecedores. E já está tendo. Os escarnecedores já está tendo. Só o fato de um líder religioso apoiar o casamento homossexualismo de dentro das igrejas já é um escárnio. Sem se falar de outras coisas que têm acontecido em muitas igrejas e em muitas religiões. Então, sabendo que primeiro isso, que nos últimos dias virão os escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Quer dizer, são pessoas que andam com seus próprios pensamentos, são pessoas que andam segundo as suas próprias concupiscências, com as suas próprias vontades, com as suas próprias vidas, ignorando a vinda do Senhor Jesus. Aí diz assim: eles voluntariamente ignoram isto, que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade, existiram os céus e a terra, que foi tirada da água, e no meio da água subsistem. Pelas quais coisas pereceu o mundo de então, coberto com águas do dilúvio, mas os céus e a terra, que agora existem, pela mesma palavra, se reservavam como tesouro, e se guardam para o fogo até o dia do juízo e da perdição dos homens e dos ímpios. É a mesma coisa no tempo de Noé. Deus falou para Noé e disse: Noé, construa uma arca. E ali Deus traçou as medidas, o tamanho da arca, que eu vou fazer acontecer um dilúvio. Naquela época havia uma seca naquela terra. Uma seca. Mas ele falou: vai acontecer um dilúvio. Noé levou 100 anos para construir essa arca. Só que ele estava avisando o povo, ele estava evangelizando. Olha, se convertam, olha, se arrependam, porque Deus vai derramar dilúvio nesta terra. Os povos zombavam dele, chamavam ele de louco. Então a Bíblia fala que ele se dava em casamento, era festa, não estava nem aí. É como nos dias de hoje, eles não estão nem aí. O negócio é flashback, é rock and roll, é funk, é bailão, é carnaval, é festa de hip hop, é tuxi-tuxi daqui, tuxi-tuxi de lá, churrascadas e mais churrascada, bebidas em cima de outras bebidas, não estão nem aí. Naquela época, no dilúvio, começou a chover. Quando começou a cair os pingos de chuva, Deus falou para Noé: entra na arca tu e tua família. Ainda Deus mandou separar animais de casal em casal, de casal. Quando eles entraram na arca, a porta da arca se fechou e a Bíblia relata que o próprio Deus selou aquela porta. Começou a chover, a terra começou a inundar, começou a encher de água, até que a hora que a arca foi levantada pela própria água, Noé só escutava o desespero do povo. Só que naquela época, o povo lembrou de que alguém estava construindo uma arca. Esses mesmos povos que zombaram dele, que xingaram ele, zombaram dele, tiraram o sarro dele, chamaram ele de louco, foram desesperadamente pedir ajuda para pedir ajuda para Noé abaixar aquelas comportas da arca para que o povo entrasse. Só que Deus selou para que isso não acontecesse. Porque eles tiveram tempo, o suficiente, de se converter e entregar a vida para Jesus. E nos dias de hoje,
vai ser a mesma coisa. Deus está avisando, Deus está anunciando, Ele está me usando para te avisar, Ele está usando os pastores para te avisar, você está sendo avisado. Quando chegar esse momento da vida de Jesus, não haverá mais chance. Não haverá mais chance. Em todo o Apocalipse foi falado até que a última chance para a humanidade, durante o tempo da tribulação, foi enviado anjos como último recurso para a humanidade. Anjo, depois de vários eventos, de pessoas se convertendo e avisando, depois os 144 mil selados de Israel evangelizando, depois veio duas testemunhas, que seria Moisés e Elias, para evangelizar, avisando, e mesmo assim o povo ficou de coração duro, querendo viver do seu jeito, da sua concupiscência, achando que Deus é amor. Sim, Deus é amor, mas Ele é justo. O amor de Deus anda junto com a justiça dele. Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos. E 1000 anos como um dia. Quer dizer, já faz 2000 anos que ocorreu aquela morte do Senhor Jesus na cruz. 2000 anos. Mas Deus pode muito bem reduzir esses 2000 anos para 2 dias. 200 dias. Ele é Deus. Ele é todo-poderoso. O Senhor não retarda a sua promessa. E Ele não falha. Ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos que venham e arrependam-se. Se arrependam. Então Deus é muito longânimo, Ele tá de bondoso, Ele está com bondoso no coração e é longânimo, dando tempo ao tempo para que pessoas se arrependam, para que você se arrependa, para que você entregue sua vida para Ele, para que você mude de vida, para que você saia desse desvio de caráter. Pare de sofrer, entregue a vida para Jesus. Quer ser salvo? Entregue a vida para Ele. Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos, ardendo, se desfarão, e a terra e as obras que nele há se queimarão. Quer dizer, ele virá como ladrão da noite. Vai pegar todo mundo de surpresa. E no fim de tudo isso, quando tudo acontecer, a terra será destruída com fogo. Porque a terra, primeiro ela foi com água, num dilúvio. Então por isso que quando acontece um tsunami por aí, que a gente vê em outros países, em alguns locais até, então isso não quer dizer que vai ser destruído o mundo com aquilo ali. Não vai ser destruído. Já está dizendo que será destruído com fogo. Porque Deus fez uma aliança com Noé. Uma aliança onde foi feito um arco. Não é arco-íris que fala. Você que é cristão e olha para o céu e fala arco-íris, tira essa palavra da sua boca. Arco-íris, o íris é uma deusa do Egito. É uma divindade dos tempos dos egípcios. Da fertilidade. Ou você fala o arco, ou então você fala o arco da aliança, mas não fala arco-íris. A força da nossa fé, a esperança, viva dos que obedecem à palavra de Deus, é a certeza da sua vinda. Nunca, jamais, deixe a aparente demora do cumprimento das profecias, ou faça cochilar na fé e esteja sempre alerta. E que também a sua oração seja: vem, Senhor Jesus. Ó, o Apocalipse 22, ele está sendo encerrado.
está sendo encerrado. O momento é agora, meu amigo, minha amiga. Se Jesus volta agora, será que você será arrebatado, como ele fala? Ou você vai ficar? E se você morrer agora, para onde vai a sua alma? Para o céu ou para o inferno? Porque a salvação não se conquista depois da morte. Não, a salvação se conquista em vida. Porque se a salvação fosse conquistada após a morte, se todas essas rezas, toda esse tal de purgatório, que é a heresia, todo esse negócio de missa daqui, missa dali, velas aqui, 7 dias lá, se tudo isso resolvesse, então nós não precisava pregar o Evangelho de Cristo. Nós não precisava morrer por causa de Jesus. Nós não precisava ser crucificado por causa de Cristo. Nós não precisava ser perseguido, sendo injuriado, sendo xingado como nós estamos sendo. Nós, da Igreja Embaixadores do Reino de Cristo, já estamos sofrendo essas perseguições, até mesmo de próprias pessoas que um dia esteve no nosso meio, mas não estava praticando o Evangelho. Pessoas que não só da nossa igreja, mas pessoas de outras igrejas também, que um dia estiveram no meio e hoje resolveram se aliar, fazer aliança com Satanás. E eles passam o tempo todo em redes sociais, na internet, falando mal do fulano, falando mal da igreja onde estavam, falando mal de bispo, de pastor, perdem o maior tempo de suas vidas tentando, aparentemente digando eles, avisar o povo para sair fora. Ou seja, de tirar pessoas que estão de dentro da igreja, ouvindo a palavra de Deus, para depois lançarem aí para o mundo. Eu fico imaginando que esse tipo de pessoa, além de dar conta de suas próprias vidas para Deus, vai ter que dar conta daquelas almas que foram mandadas para o inferno por causa deles. Nós sofremos sim as perseguições. Nós somos injuriados, nós somos caluniados. Sem se falar daqueles que tiram o sarrinho de nós. Nós sofremos. Só que nós temos o Espírito Santo. Nós temos o Espírito de Deus de dentro de nós. Isso é uma coisa que você tem que buscar. Ele não vem simplesmente e entra e pronto. Não, você tem que buscar, você tem que jejuar, você tem que orar, você tem que querer. É que nem Jesus falou, venha, venha, vem. Então aí o Espírito Santo vem. Mas, se a pessoa pode estar até na igreja, mas não tem interesse nenhum de buscar o Espírito Santo, é a mesma coisa. Ela pode estar dentro da igreja, Jesus voltar naquela hora e ela vê algum irmão desaparecer na frente dela. Jesus ama você e Ele quer te salvar. Dê atenção a isso, porque pode ser a última chance para você. Porque o que eu acabei de fechar a Bíblia aqui, encerrando o Apocalipse 22, encerrando, que talvez agora seja para você o último convite e um último alerta. Mas agora eu vou fazer um convite especial para você. Esse convite especial é para você que mora aqui na cidade de Campo Largo. Esse convite que eu faço especial para você é para que você amanhã, domingo, você possa ir na igreja ouvir a palavra de Deus. Então eu convido você
para ir na igreja onde eu estou, para ir na igreja onde eu congrego e sou diácono. Amanhã, domingo, às 9 horas da manhã e às 7 horas da noite, na rua 15 de novembro, número 2958, centro de Campo Largo. Amanhã eu vou estar nos dois horários. Eu vou pela manhã às 9 e vou à noite às 19. E eu vou estar lá, medindo a temperatura do povo, recebendo você com alegria na porta. Pelo menos dê chance para sua alma só de ouvir a palavra de Deus amanhã. Aí você decide. Eu não estou convidando você para ir lá e já virar membro, para ir lá e já ficar, não. Eu só estou convidando você só para você sentir um pouco do gosto de ouvir a palavra de Deus. Porque aqui para você eu estou falando do Apocalipse. Mas lá na igreja, eu não sei o que o Espírito Santo tem para falar para toda a congregação. De repente você é de uma outra cidade. Não é de Campo Largo, mas é de outra cidade. Então, infelizmente, embaixadores, por enquanto, só tem aqui em Campo Largo. Mas vai em outras igrejas. Tem várias igrejas que estão lá com a Bíblia em cima do púlpito e um pregador para abrir ela e pregar a palavra de Deus. Não estamos falando para você mudar de religião, mudar de filosofia, mas nós estamos falando sim de você entregar sua vida para Jesus e ter somente Ele na sua vida e mais ninguém. Um convite. Entrega sua vida para Jesus. Um alerta. Ele está voltando. Pode ser amanhã, pode ser agora, pode ser daqui a pouco, ou depois que eu encerrar a transmissão. Mas uma coisa eu digo. Enquanto ele não vem, enquanto o dia passa, pessoas estão morrendo. Será que você se garante que amanhã ou depois você está vivo? Eu não me garanto. Eu vivo somente o momento. Por isso que, se hoje eu me desvio do pecado, então eu estou pronto para ser salvo. O que você faz hoje, você colhe amanhã. Jesus Cristo te ama. Jesus Cristo está voltando. Que Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus. Clica aí na descrição do vídeo, que você vai entrar lá diretamente na minha playlist, na minha página do YouTube, onde está, desde o início, todos os vídeos ao vivo que foi feito sobre o estudo do Apocalipse. Encerrar essa transmissão, esse mesmo vídeo vai entrar daqui a pouco lá naquela playlist. Eu encerro o livro do Apocalipse, mas na próxima semana eu vou falar do capítulo 1, provavelmente em 2, só para falar um pouco da seguinte forma. O capítulo 1, ele fala assim, sobre... a gente vai até abordar como que o mundo vai acabar. É muito interessante. Aí ele fala sobre o Apocalipse, a gente já vai entender o Apocalipse do capítulo 1, falar sobre o Jesus pouco conhecido, né? E também sobre o Jesus do meio da igreja. Então por isso que eu deixei o capítulo 1 para mais depois. Em nome de Jesus, que Deus te abençoe. Fique até o final. Ouça essa canção. Eu já coloquei ela uma vez, mas eu gostaria muito de encerrar o livro do Apocalipse com esta canção. Essa canção aqui,
que você vai ouvir, ela vai resumir todo o Apocalipse. Ela vai resumir, então preste bem atenção nessa letra, porque ela vai resumir todo o que foi falado desde o início do Apocalipse. Então, ouça essa canção, preste atenção na letra, em nome do Senhor Jesus. dia só gemidos se ouvirão, ódio e dor se farão sentir na escuridão. Graça recusar.
Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus.